Bom pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho agora sobre a associação de capacitores. A gente vai ver que a forma como os capacitores são associados aos circuitos é a mesma que basicamente os resistores são associados, exceto com algumas propriedades diferentes, basicamente a mesma coisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é qual que é o símbolo para capacitor no circuito. Que a gente sabe que, por exemplo, resistor é representado dessa forma aqui, ou representado dessa outra forma aqui. Né? E capacitor, como que ele é representado? O capacitor ele é representado dessa forma aqui. Ó. Esta é a representação para capacitor de capacitância fixa. Como os capacitores podem ter a sua capacitância ajustável, capacitor de capacitância variável é representado dessa forma aqui, ó, uma flecha atravessando ele. Tá? Então, esse aqui é o capacitor de capacitância fixa e esse aqui aparece de forma um pouco mais rara, capacitor de capacitância variável. Então, entendendo qual é a simbologia que a gente vai usar para representar os capacitores no circuito, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar como que são as propriedades da associação em série de capacitores, porque a ideia é os capacitores são associados no circuito basicamente da mesma forma que os resistores, em série e em paralelo. Tá? Só que as propriedades das associações não são exatamente a mesma, bem como o cálculo da capacitância equivalente. Tá? Então, nós dizemos que três capacitores estão conectados em série quando eles estão ligados um em seguida do outro. Quando o fio que os conecta é um fio de caminho único, digamos assim. Estes três capacitores, quando eles estão conectados dessa forma, eles estão conectados em série. Né? O caminho que os conecta é único. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar as propriedades destes capacitores. E a primeira delas é a seguinte. Primeiro, quando você liga um circuito onde tem capacitores, eles começam a carregar. E quando um capacitor fica completamente carregado, nele não passa mais corrente elétrica. Isso é importante. Mas ele tem carga elétrica armazenada, né? E a carga elétrica armazenada em cada um dos capacitores é rigorosamente a mesma, que é igual à carga elétrica da associação. Aqui eu só estou trocando o termo corrente elétrica, que apareceu nos resistores, para carga elétrica. Porque quando os capacitores estão carregados não passa corrente, mas eles têm armazenado carga elétrica. E os capacitores sendo iguais ou diferentes, a carga elétrica acumulada por eles é sempre igual. Isso é importante. Outra observação importante. Se você somar as DDPs em cada um desses capacitores, você vai obter a DDP total. Então, se tiver 300 volts alimentando esta associação de três capacitores, se você somar as DDPs em cada um deles, tem que dar 300 volts no final das contas. A carga elétrica é sempre igual numa associação em série de capacitores. Agora, e a DDP? É sempre igual? Não, não é sempre igual, mas pode ser. O que acontece é que, se os capacitores forem iguais, se a capacitância do primeiro for igual à do segundo e for igual à do terceiro, então a DDP no primeiro vai ser igual a DDP no segundo e vai ser igual a do terceiro. Então, veja só, que essa condição de igualdade está atrelada a essa aqui. O que significa que se esses capacitores forem diferentes, a DDP também será. Então, se tiver 300 volts alimentando esses três capacitores que, imaginemos, sejam iguais, os 300 volts vão ser equipartidos entre eles, cada um vai receber 100 volts de tensão. Tudo bem? Ok. Por que se associam capacitores em circuito? Para que eles produzam o mesmo efeito que um só não consegue produzir. E aí, esse efeito que os três associados em série produzem um só que não consegue produzir, é aquilo que a gente chama de capacitância equivalente. Agora, presta atenção. A forma de se calcular a capacitância equivalente de capacitores ligados em série é a mesma forma de se calcular
resistência equivalente de resistores em paralelo. O é a soma dos inversos. Lembra que a soma dos inversos era usada para calcular resistência equivalente em paralelo. E aqui eu estou utilizando o procedimento para calcular capacitância de capacitores em série. Tem que tomar cuidado para não confundir. Da mesma forma que nós vimos que há casos particulares de cálculo de resistência equivalente de resistores em paralelo, também tem dois casos particulares de cálculo de capacitância equivalente de capacitores em série. Então, o primeiro caso é o seguinte: quando nós temos, por exemplo, apenas dois capacitores conectados em série. Como que a gente faz para calcular a capacitância equivalente? Quando tem só dois, não interessa se são iguais ou diferentes, a capacitância equivalente pode ser calculada através do chamado produto pela soma. Você faz o produto das capacitâncias e divide pela soma das duas. Então tem que dar dois capacitores de 2 e 3. Faz 2 vezes 3, divide por 2 mais 3. Tudo bem? Bom, o segundo caso é quando você tem vários capacitores idênticos. Vários capacitores iguais ligados em série. Como é que a gente procede nessa circunstância? Faz assim, ó. Como tem vários capacitores iguais, tu pega a capacitância de um deles só, afinal é todo mundo igual, e divide por N. O que é esse N aqui? N é o número de capacitores iguais que estão conectados em série. Então tem lá 15 capacitores de 10 microfarads. Pega a capacitância de um só, 10 microfarads, e divide por 15. Tá? Esse N, repito, representa o número de capacitores que estão conectados em série, o número de capacitores iguais que estão conectados em série. Uma observação bastante importante que a gente precisa fazer aqui é que nos capacitores, quando eles estão ligados em série, uma forma particularmente útil de você entender isso é que o polo positivo de uma placa de um capacitor sempre está conectado ao negativo da outra. Então, se essa placa aqui da esquerda, do capacitor C1, estiver conectada ao polo positivo de uma bateria, a outra placa vai ficar negativa. Aí, esta placa aqui, ó, vai ficar positiva, essa negativa. Positiva e negativa. É essa alternância de polos quando os capacitores estão conectados em série. O mesmo não acontece quando os capacitores estão conectados em paralelo, que a gente vai ver na videoaula a seguir.